Brooklyn, Nova York. O ano é 1849. A cidade vibra com o som das carruagens e o cheiro de carvão no ar. Entre fábricas e imigrantes que buscam um novo começo, dois jovens alemães desembarcam com uma mala, alguns dólares e uma ideia ousada: transformar a química em prosperidade. Ninguém poderia imaginar que naquele pequeno galpão estava sendo criada a empresa que mudaria o curso da medicina e despertaria o maior debate ético do século. Charles Pfizer, químico formado em Hildesheim, era um homem meticuloso, curioso e obstinado. Seu primo, Charles Erhardt, confeiteiro habilidoso, entendia de aromas, sabores e da arte de transformar compostos em algo palatável. Juntos fundaram a Charles Pfizer Company, em um pequeno galpão de tijolos vermelhos no número 42 da Bartlett Street, em Brooklyn. A empresa nasceu sem luxo, sem investidores, sem qualquer garantia de sucesso. Na época, a indústria farmacêutica era embrionária. A maioria dos medicamentos vinha da Europa e a confiança do público em laboratórios era quase nula. Mesmo assim, os primos alemães acreditavam que poderiam criar algo diferente, um laboratório que unisse ciência, precisão e sabor. O primeiro produto lançado pela dupla foi a santonina, um antiparasitário usado para tratar vermes intestinais, especialmente em crianças. O segredo? Um leve sabor de amêndoas que mascarava o gosto amargo do remédio e conquistava os médicos e pacientes da época. Esse detalhe, simples e engenhoso, marcou o DNA da Pfizer, a mistura de inovação química e percepção de mercado. A santonina se tornou um sucesso imediato, garantindo os primeiros lucros e permitindo à pequena fábrica investir em novos compostos como o ácido cítrico e o tartarato. Mas o sucesso não veio sem dificuldade. Em 1853, os Estados Unidos mergulharam em uma crise econômica. Muitos pequenos fabricantes fecharam as portas. Pfizer e Erhardt sobreviveram porque reinvestiram cada centavo no laboratório. Viviam modestamente, dividindo refeições simples e trabalhando 14 horas por dia. Com a Guerra Civil Americana, 1861-1865, surgiu uma nova demanda: produtos químicos para uso militar e médico. A Pfizer passou a fornecer anestésicos, conservantes e produtos químicos para o exército. Em poucos anos, o galpão em Brooklyn se transformou em um complexo industrial em expansão. No fim do século XIX, a empresa já exportava para a América Latina e Europa. Após a morte de Erhardt em 1891, Pfizer assumiu sozinho a direção e transformou o laboratório em uma potência emergente. Aos fins dos anos 1800, a Pfizer já valia milhões em ativos, uma fortuna para a época. Com a chegada do século XX, a Pfizer passou a investir pesado em pesquisa. Em 1920, ergueu novos laboratórios em Brooklyn e em Groton, Connecticut, onde começaria a desenvolver um dos pilares que mudariam a história da medicina moderna: o domínio da fermentação em larga escala. No início, o foco era produzir ácido cítrico, ingrediente essencial em bebidas como Coca-Cola e refrigerantes da época. Mas os químicos da Pfizer perceberam que o mesmo processo poderia ser usado para algo muito maior: criar medicamentos biológicos. Enquanto o mundo se recuperava da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola, a Pfizer consolidava sua reputação como uma fornecedora confiável de produtos farmacêuticos e químicos puros. Na década de 1930, já era considerada uma das 10 maiores indústrias químicas dos Estados Unidos. Em 1941, quando a Segunda Guerra Mundial devastava a Europa, os Estados Unidos buscaram desesperadamente um meio de produzir penicilina em massa, um antibiótico recém-descoberto por Alexander Fleming. O desafio era técnico, o fungo era instável e difícil de cultivar. Foi a Pfizer quem dominou o segredo da fermentação profunda. Esse avanço permitiu transformar um medicamento experimental em uma arma médica global. A penicilina da Pfizer foi enviada aos campos de batalha e salvou milhões de vidas. Essa conquista transformou a empresa. De um laboratório químico, ela se tornou um símbolo de inovação científica e heroísmo industrial.
Ao fim da guerra, a Pfizer emergiu como uma gigante farmacêutica, e a penicilina passou a representar o primeiro grande divisor de águas da medicina moderna. Mas havia também um lado sombrio. A produção em massa, embora lucrativa, revelou as primeiras disputas de patentes e contratos sigilosos com o governo americano, acordos que enriqueceram a Pfizer, mas geraram questionamentos sobre monopólio e ética nas concessões. Nos anos 1950, a Pfizer lançou a terramicina, o primeiro antibiótico completamente desenvolvido e patenteado por ela, um feito que consolidou o laboratório entre os líderes mundiais da farmacologia. A terramicina foi mais que um medicamento, foi o início do marketing farmacêutico moderno. Comerciais em revistas, rádios e até programas de TV começaram a promover o milagre científico da Pfizer. As receitas dispararam. Contudo, a corrida por antibióticos também trouxe suas primeiras polêmicas. Várias farmacêuticas foram acusadas de práticas ilegais de cartel, combinando preços e dominando o mercado hospitalar. A Pfizer foi uma das empresas investigadas pelo governo dos Estados Unidos na década de 1950. Embora não tenha sido condenada, as suspeitas sobre manipulação de preços deixaram uma mancha inicial em sua imagem. Charles Pfizer faleceu em 1906, mas seu nome já havia se tornado sinônimo de prosperidade industrial. O império, que começou com um modesto galpão, agora controlava laboratórios em vários países, milhares de funcionários e uma fortuna estimada em mais de 200 milhões de dólares, valor equivalente a bilhões hoje. A partir desse ponto, a Pfizer deixaria de ser apenas uma produtora de medicamentos. Ela se tornaria uma instituição global com influência política, presença em governos, acordos secretos e um papel cada vez mais poderoso na economia mundial. Mas todo império que cresce rápido demais acaba atraindo sombras, e as sombras da Pfizer estavam apenas começando a se formar. Após o sucesso da terramicina, a Pfizer começou a investir como nunca em pesquisas de alto custo. Nascia uma nova fase, os blockbusters, medicamentos que sozinhos renderiam bilhões e mudariam o destino da indústria farmacêutica. A filosofia era simples: se um remédio fosse vendido em larga escala, valeria mais que ouro. A Pfizer passou a investir fortunas em pesquisas e patentes. Nas décadas de 1970 e 1980, seus laboratórios lançaram compostos inovadores em áreas como antibióticos, inflamação e colesterol. Mas o verdadeiro salto viria nos anos 1990, com dois produtos que fariam a empresa atingir o auge e, ao mesmo tempo, se tornar o centro de escândalos e polêmicas em todo o mundo. Em 1997, a Pfizer lançou o Lipitor, cujo princípio ativo é a atorvastatina, um medicamento destinado a reduzir o colesterol. A droga se tornaria o remédio mais vendido da história da humanidade. Nos seus anos de auge, o Lipitor gerava mais de 13 bilhões de dólares por ano. Foi responsável por quase um quarto do faturamento total da Pfizer. Mas, por trás desse sucesso, havia uma guerra silenciosa. Empresas concorrentes como a Merck e a AstraZeneca alegavam que a Pfizer usava práticas de marketing enganosas, supervalorizando os benefícios e ocultando possíveis efeitos adversos. Entre 2005 e 2010, milhares de pacientes em todo o mundo processaram a empresa, alegando que o uso prolongado do Lipitor causava problemas hepáticos, diabetes tipo 2 e dores musculares severas. A Pfizer negou as acusações e, em muitos casos, fez acordos sigilosos com os demandantes. Nos bastidores, documentos internos revelados em tribunais mostraram que executivos sabiam, desde os testes clínicos, de riscos potenciais em certos grupos de pacientes, especialmente mulheres e pessoas acima dos 60 anos. Ainda assim, o Lipitor continuou sendo vendido em larga escala até o fim de sua patente em 2011. O ano era 1998. Um grupo de cientistas testava um medicamento experimental para tratar angina, dor no peito causada por insuficiência cardíaca. Durante os testes, os voluntários começaram a relatar outro tipo de efeito. O fármaco chamado sildenafil aumentava o fluxo sanguíneo de forma inesperada, mas não no coração.
O efeito colateral deu origem ao Viagra, a famosa pílula azul, que mudaria não apenas a medicina, mas também a cultura popular. O sucesso foi imediato. Em poucos anos, o Viagra se tornou um fenômeno cultural. A Pfizer lucrou mais de 2 bilhões de dólares anuais, e o produto virou símbolo de virilidade e poder masculino. Mas logo vieram as polêmicas. Casos de pacientes que sofreram infartos, AVCs e reações adversas graves começaram a surgir em diversos países. Nos Estados Unidos, mais de 1.200 processos foram abertos, alegando que o Viagra teria contribuído para mortes súbitas ou sequelas permanentes. A Pfizer negou relação causal direta, e a maioria dos casos foi arquivada ou encerrada mediante acordos. Ainda assim, a imagem da empresa começou a se fragmentar. De um símbolo de inovação, passava a ser vista por muitos como uma corporação que colocava o lucro acima da segurança. Em 2020, o planeta parou. A Covid-19 se espalhou como um incêndio global e o mundo clamava por uma vacina. Foi quando a Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, anunciou o desenvolvimento da primeira vacina de RNA mensageiro aprovada para uso emergencial. Batizada de Comirnaty, a vacina foi aplicada em bilhões de pessoas em todo o mundo. A Pfizer se tornou o centro das atenções e, novamente, da controvérsia. O faturamento explodiu, 36,8 bilhões de dólares em 2021, tornando a Comirnaty o produto farmacêutico mais lucrativo da história. Mas o sucesso trouxe uma enxurrada de acusações. Países como Argentina, Brasil e África do Sul afirmaram que a Pfizer exigia garantias soberanas, como prédios públicos e fundos nacionais, em troca da entrega das vacinas. Governos classificaram a negociação como bullying corporativo. Enquanto isso, milhões de doses foram distribuídas, e relatos de eventos adversos começaram a surgir. Casos de miocardite e reações alérgicas foram investigados por agências de saúde, reacendendo o debate sobre a pressa no processo de aprovação. A Pfizer afirmou que todos os riscos estavam devidamente documentados e que os benefícios superavam amplamente os riscos. Ainda assim, ações judiciais foram abertas em diversos países. Até 2024, mais de 8.000 processos individuais e coletivos estavam em andamento, muitos sob sigilo. Com a Comirnaty, o Viagra e o Lipitor, a Pfizer faturou trilhões de dólares ao longo de sua história. Atualmente, em 2025, seu valor de mercado ultrapassa 170 bilhões de dólares, e a empresa figura entre as 3 maiores farmacêuticas do planeta, disputando o topo com Roche e Johnson & Johnson. Mas a cada década de lucros, novos escândalos surgem, mostrando que o sucesso e a polêmica andam lado a lado na trajetória da Pfizer. Ano de 1996. A Nigéria enfrentava uma das piores epidemias de meningite da história. Centenas de crianças estavam morrendo em Kano, no norte do país. Foi nesse cenário de desespero que a Pfizer enviou uma equipe médica para testar um antibiótico experimental chamado Trovan. O medicamento ainda não havia sido totalmente aprovado e, segundo investigações posteriores, o estudo não contou com consentimento informado dos pais das crianças. A Pfizer aplicou o Trovan em cerca de 200 pacientes, incluindo menores de idade, e comparou os resultados com outro antibiótico, o ceftriaxona. O resultado foi trágico. 11 crianças morreram e dezenas ficaram com sequelas neurológicas permanentes. O caso rapidamente se tornou um escândalo mundial. A empresa negou irregularidades e afirmou ter seguido todos os protocolos. Mas em 2009, após 13 anos de batalhas judiciais, a Pfizer fechou um acordo de 75 milhões de dólares com o governo do estado de Kano, encerrando o processo sem admitir culpa. O caso Trovan continua sendo lembrado como um dos maiores escândalos éticos da história da medicina moderna. Uma cicatriz que a Pfizer jamais conseguiu apagar completamente. 3 anos depois, outro terremoto atingiu a imagem da Pfizer. Em 2009, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou uma multa de 2,3 bilhões de dólares, a maior multa criminal da história americana até aquele momento. O motivo? A Pfizer havia promovido 4 medicamentos para usos não aprovados pela FDA,
a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos. Entre eles estava o Bextra, um analgésico retirado do mercado em 2005 devido ao risco de ataques cardíacos e derrames. A investigação revelou que a empresa mantinha um esquema de marketing ilegal, pagando bônus a representantes de vendas e médicos para prescreverem os remédios fora das indicações aprovadas. A Pfizer se declarou culpada de uma acusação criminal e concordou em pagar a multa bilionária, mas o valor, embora recorde, representava apenas 3 semanas de faturamento global da empresa. Críticos afirmaram que a punição não foi suficiente para coibir práticas antiéticas e que o sistema de acordos judiciais havia se tornado apenas mais um custo operacional. Os problemas legais da Pfizer não se limitaram aos Estados Unidos. Em 2012, a empresa foi novamente alvo de investigação, desta vez por violação da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, FCPA. Segundo o Departamento de Justiça americano, a Pfizer pagou propinas a médicos e funcionários públicos em países como Bulgária, Croácia, Cazaquistão, Sérvia e Rússia, para garantir a aprovação e compra de seus medicamentos. O caso terminou com outro acordo, no valor de 60 milhões de dólares. Mais uma vez, a Pfizer escapou sem condenações criminais, mas a reputação da empresa como exemplo de ética corporativa começou a ruir. Em 2021, um novo escândalo estourou, desta vez na União Europeia. Chamado pela imprensa de Pfizergate, o caso envolveu mensagens de texto trocadas entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o CEO da Pfizer, Albert Bourla, sobre a compra de vacinas contra a Covid-19. Os contratos, avaliados em mais de 35 bilhões de euros, foram negociados de forma direta, sem transparência ou registro oficial. Quando jornalistas solicitaram acesso às mensagens, a Comissão Europeia se recusou a divulgá-las, alegando privacidade pessoal. A decisão gerou revolta. Parlamentares europeus acusaram a Pfizer de interferência política e lobby secreto, e o caso ainda está sob investigação do Tribunal de Contas Europeu. O episódio manchou ainda mais a imagem da empresa, que passou a ser vista não apenas como uma gigante farmacêutica, mas como uma entidade com poder de influenciar governos e legislações inteiras. Ao longo de sua história, a Pfizer se tornou símbolo do poder da indústria farmacêutica global. Com faturamentos bilionários e influência política, muitos analistas afirmam que a empresa atua acima das fronteiras da lei, protegida por acordos, lobbies e conexões governamentais. Para alguns, a Pfizer representa a esperança da medicina moderna. Para outros, é o retrato da ganância corporativa disfarçada de ciência. Mas uma coisa é certa: cada vez que a empresa é envolvida em escândalos, suas ações caem, e pouco tempo depois sobem novamente, impulsionadas por novos medicamentos e contratos públicos. É o ciclo interminável de poder e lucro, onde a ética muitas vezes parece ser apenas mais um ativo negociável. O Brasil é um dos maiores mercados farmacêuticos do mundo, e naturalmente um dos territórios mais estratégicos para a Pfizer. Instalada oficialmente no país desde 1952, a empresa opera fábricas, centros de distribuição e escritórios em São Paulo e Itapevi, empregando milhares de pessoas. Mas nem mesmo aqui a gigante escapou das controvérsias. A Pfizer Brasil Ltda está envolvida em milhares de processos judiciais, entre ações trabalhistas, cíveis e de consumo. Muitos pacientes afirmam ter sofrido reações adversas a medicamentos comercializados no país, como antidepressivos e vacinas. Nos tribunais há também disputas contratuais com fornecedores e com o próprio governo federal, especialmente após as polêmicas negociações da vacina contra a Covid-19, quando o Brasil, segundo reportagens da época, teria se recusado a aceitar cláusulas consideradas abusivas. Ainda assim, a Pfizer continua entre as farmacêuticas mais rentáveis do mercado brasileiro, com receitas anuais que ultrapassam 5 bilhões de reais. Em 2025, a Pfizer está avaliada em aproximadamente 170 bilhões de dólares. É uma das 3 maiores empresas farmacêuticas do planeta, ao lado da Roche e da Johnson & Johnson.
Seu portfólio inclui mais de 500 produtos ativos com presença em mais de 125 países. Apenas em 2024, a empresa investiu mais de 11 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, destinou mais de 3 bilhões ao pagamento de acordos e indenizações judiciais, um lembrete de que o custo da inovação para a Pfizer também inclui o preço de seus próprios erros. Os principais acionistas institucionais continuam sendo Vanguard Group, BlackRock e State Street, três das maiores gestoras financeiras do planeta. Esses fundos controlam o destino da empresa, ditando o ritmo dos investimentos e, em grande parte, suas decisões estratégicas. A Pfizer é frequentemente citada como o rosto mais visível da chamada Big Pharma, o termo usado para descrever o poder quase ilimitado das grandes indústrias farmacêuticas sobre governos, universidades e órgãos reguladores. Documentários, denúncias e relatórios independentes mostram como empresas como a Pfizer influenciam leis de patentes, decidem o preço de medicamentos essenciais e, em alguns casos, retardam o lançamento de genéricos para proteger seus lucros. Em 2022, uma investigação do British Medical Journal revelou suspeitas de dados incompletos e inconsistentes durante os ensaios clínicos da vacina Comirnaty. A Pfizer negou todas as irregularidades, mas o caso alimentou um debate global sobre transparência científica. Para muitos, a Pfizer representa o lado luminoso da ciência, capaz de salvar milhões de vidas. Para outros, é a sombra de um sistema onde a saúde virou um negócio trilionário. Da pequena fábrica de tijolos vermelhos em Brooklyn até o topo da indústria global, a Pfizer trilhou um caminho repleto de glórias, mas também de feridas abertas. Ao longo de mais de 175 anos de história, a empresa ajudou a erradicar doenças, salvar vidas e transformar a medicina. Mas também foi acusada de corrupção, negligência, manipulação e abuso de poder. Seu legado é ambíguo, uma mistura de genialidade científica e dilemas éticos profundos. Em cada conquista há uma sombra, em cada cura, um preço. Hoje, a Pfizer continua sendo uma das empresas mais poderosas do planeta, com laboratórios ultratecnológicos, bilhões em caixa e influência política sem precedentes. Mas a pergunta que fica é: até onde uma corporação pode ir em nome do progresso? De um remédio com sabor de amêndoas à vacina mais lucrativa da história, a Pfizer moldou o século XX e continua definindo o XXI. Mas, ao olhar para trás, uma verdade ecoa entre números, tribunais e patentes. O preço da inovação, às vezes, é pago em vidas humanas. E no final, o mundo inteiro se pergunta: quantas curas cabem dentro de um império construído sob escândalos? Pfizer, o nome que salvou milhões e dividiu o mundo.